capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Como nós conversamos domingo passado, esse ano a gente tem como tema na nossa igreja Conhecendo o Antigo Testamento. Semana passada nós falamos de um trecho específico do livro de Gênesis e hoje nós vamos falar de um trecho específico do livro de Êxodo e assim sucessivamente até o final do ano a gente vai falar de um trecho específico de cada livro do Antigo Testamento no domingo à noite. Êxodo capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 27 diz assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Que o Senhor fale aos nossos corações conforme a vontade dele. Irmãos, no livro de Gênesis nós temos lá a história de Adão, logo depois nós temos ali a história de Caim e Abel. Aumentou-se toda a maldade na terra e o Senhor chama Noé para construir uma arca, e ali depois que ele constrói a arca, vem o dilúvio, nós já sabemos, vem a Torre de Babel. Logo em seguida nós encontramos a história de Abraão, onde o Senhor fala: olha, sai da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. Logo depois nós temos a história de Isaac, seu filho, onde ele cavou poços, entulhar os poços, ele cavou poços, entulhar os poços. Nós temos a história de Jacó, e logo em seguida nós temos a história de José. E como nós já falamos logo no começo, que foi a primeira leitura que nós tivemos lá em Gênesis, que realmente José diz: olha, todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem para que o povo chegasse até onde chegou. Aonde o povo chegou? No Egito. Então o Senhor conduziu o povo até o Egito. E aí José era governador, todo mundo falava bem de José, abaixo de Faraó era José, e aí tinha aquela intimidade. Faraó falou assim: não, são todos seus parentes? Bora lá, filho, vou dar uma terrinha aqui para vocês podem morar aí à vontade. E Faraó protegia até que um dia José morreu e também Faraó morreu. E com o passar dos anos começou a vir novas linhagens, e eles esqueceram de José e de tudo que tinha acontecido e começaram a olhar de uma maneira diferente para o povo de Deus. Isso nós encontramos lá em Êxodo capítulo 1, onde diz: olha, eles estão crescendo, eles estão ficando numerosos. E a gente está correndo risco, porque vai que algum exército inimigo venha guerrear contra nós e eles se unem para guerrear contra nós. A dança, vamos perder a batalha. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos começar a escravizar esse povo. E aí eles começaram a escravizar. E escravizando, e o povo, em vez de minguar, o povo estava ficando mais forte, aumentava e crescia. Aí o rei do Egito disse lá para as parteiras: vamos fazer o seguinte, na hora que nascer, você dá uma olhadinha. Se for menina, tranquilinho. Se for menino, mata. Porque tirando o homem da descendência, logo nós não teremos mais descendência, não teremos guerreiro, não teremos homens fortes e assim por diante. Então, o acordo foi: nasceu menina, tranquilinho. Então, nós temos as meninas que já nasceu, uma menina que está chegando, mamãozinho com mel. Agora, nasceu menino, acaba com eles. Ainda bem que foi naquela época, né, Kelzinho? Você agora eu não ia deixar, não. Tava vindo 2 de uma vez, não pode. E aí, assim, a previsão é 2 homens. Mas aí, irmãos, nós chegamos em Moisés. Moisés nasce,
As parteiras não fizeram, Moisés nasceu, e aí nós conhecemos a história de Moisés. Moisés estava lá no palácio, conhecendo todas as leis, as normas, os costumes do palácio, e com 40 anos ele foi enviado para o deserto e ficou lá durante 40 anos no deserto, e foi lá no deserto que o Senhor chamou Moisés e disse: olha, volta lá para o Egito, porque eu quero libertar o meu povo. E aí Moisés volta para o Egito e começa a vir as pragas, e aí nós chegamos até o capítulo 14, onde o povo atravessa o Mar Vermelho, e logo em seguida diz o texto aqui que eles andaram durante 3 dias e chegaram em Mara. É o texto e o contexto da onde nós estamos. E o que eu acho muito interessante é que, antes de chegar em Mara, nós temos o cântico de Moisés. Hoje de manhã o presbítero Eleazar perguntou assim: mas no deserto eles também cantaram, né? Daqui 3 semanas a gente vai falar sobre o cântico, né, no deserto. E aqui nós podemos ver que, antes de chegar em Mara, Moisés cantou, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Por quê? Chegar em Mara significava muitas coisas. E é isso que nós vamos conversar. O que significa chegar em Mara? E quais são as lições que nós encontramos aqui nesse texto que nós lemos, onde eles chegaram em Mara? Primeiro, nós temos que entender que eles estão no deserto. Deus conduziu esse povo para o deserto. E se a gente trocar o deserto pelas nossas vidas, nós também passamos por muitos desertos. Tim Keller vai dizer que, na verdade, nós vivemos um deserto. Teologicamente, nós não chegamos na terra prometida, logo nós passamos todos os perrengues e todas as lutas e todas as dificuldades desta terra. E não são fáceis as lutas, não são fáceis. Todos nós passamos por lutas, dificuldades. A alma minha e sua, somente Deus conhece a secura, a tristeza, as lutas que passa aqui dentro da nossa alma. Porque todos nós passamos por momentos difíceis, por momentos complicados. E o deserto, ele tem animais ferozes, tem serpente, tem escorpião, mas também é um lugar de pregação, é o lugar onde houve revelação, como Moisés, lá no capítulo 3 de Êxodo. Ele estava no deserto e Deus se revelou para ele através da sarça pegando fogo, mas não se queimava, não consumia suas folhas. Então nós encontramos o quê? Revelação também no deserto. Nós encontramos o agir de Deus também no deserto. Nós temos Jesus indo ser tentado no deserto. Então, o passar pelo deserto faz parte das nossas vidas, e o passar pelo deserto é para que eu e você cresçamos espiritualmente. Então, por que o Senhor conduziu esse povo para o deserto? Porque Ele queria trabalhar na vida desse povo. E quais são as lições que nós encontramos nesse texto para ver o agir de Deus nas nossas vidas? A primeira lição que eu encontro é: enfim chegamos. Olha que interessante. Vamos lá no versículo 23. Afinal chegaram aonde? Como está o texto? Mara. Afinal chegaram em Mara. Não sei se já aconteceu com você, de você falar assim, você estava de viagem, né? Quem tem criança sabe muito bem disso, né? A criança fica atrás assim: mãe, já chegou? Aí olha, falta muito. Aí dá vontade de ir no banheiro fazer xixi. Aí você para no primeiro posto. Qual que é a primeira pergunta? Nós chegamos? Não, você não está com vontade de fazer xixi? Vamos lá, daqui, parou por causa de você e tal. Então, assim, aí quando você chega na praia, aí vocês falam assim: enfim chegamos. Não é assim que acontece? Tudo acontece nas nossas vidas e nós sempre falamos assim: enfim chegamos. Quem vai casar? Enfim casamos. Quem quer ter filho? Enfim fiquei grávida. Enfim consegui um trabalho que eu queria. Enfim passei no vestibular que tanto eu queria. Enfim requer de nós aquele desejo. Só que é gostoso só no começo, porque depois vem as amarguras. Vamos lá. Enfim casamos. Depois que você come 1 quilo de sal, que você vai falar assim: nossa, não é fácil casar. Não vem as amarguras? Sim ou não, irmãos? Vem as amarguras. Enfim fiquei grávida. Que lindo, que maravilhoso. Logo depois vem o quê? Enjoo, dor de cabeça, moleza, né? Tem mulher que passa a gravidez inteira com enjoo, dor de cabeça, tal, com uma luta danada. Fala: meu Deus, não podia. Nós fomos na consulta do pré-natal. Primeiro pré-natal, o médico: você está grávida, você está com nojinho do teu esposo? Eu: que isso, doutor? Porque as mulheres ficam com nojinho. Eu: não, você não está com nojinho de mim, né, Raquel? Não estou. Eu falei: então beleza. Mas por quê? Enfim fiquei grávida.
existem as amarguras da gravidez. Não é só coisinha linda, ai, mexeu na barriga, que gostosinho. Aí chega numa idade que vai mexer, dar um chute na tua costela, que você fala, Enfim é isso. Enfim chegamos em Mara. Enfim, muitas coisas acontecem nas nossas vidas que logo com o passar do tempo vêm as amarguras. Enfim consegui o trabalho dos sonhos. É a primeira semana o trabalho dos sonhos. O primeiro puxão de orelha do patrão que você fala assim, meu Deus, aí já fica todo amargo, fica todo triste. E as coisas acontecem desta forma. Mas olha só que interessante. Você sai para viajar, que foi o primeiro exemplo que eu dei, né? Quando as crianças... Aí chegou na praia e tal. Só que, enfim, estou indo embora para casa. Não é verdade? Não é gostoso vir para casa? Você pode ir para qualquer lugar do mundo. Mas a coisa mais gostosa é quando você volta para a tua casa. Aí você entra na tua casa. Enfim, voltei para casa. Mas logo, passa alguns dias, vem a conta de água, a conta de luz. Virou o ano, nossa, enfim acabou 2021. Até que enfim chegou 2022. O que vem logo em seguida? IPVA, IPTU, e não sei o que lá, tudo IP, não sei das contas. Porque atrás do enfim chegamos em Mara, existem as amarguras, existem as lutas das nossas vidas. Mas vai chegar um momento que nós vamos falar assim, enfim eu cheguei no céu. E lá no céu não vai ter amargura, não vai ter ranger de dentes, não vai ter nenhum problema. Nós estaremos no céu glorificando a Deus. Mas isso, como diz o texto logo em seguida, para quem segue os seus estatutos e os seus juízos. Mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Mas a primeira ideia que eu vejo nesse texto é, enfim chegamos. Mas enfim chegamos, aqui na terra nos conduz a coisas amargas ou dificuldades que nós encontramos. No céu, não. Quando nós chegarmos no céu, seremos eternamente felizes. A segunda lição que eu vejo nesse texto é a murmuração do povo. Vamos lá no versículo 24, diz assim, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? O primeiro versículo diz que eles caminharam quantos dias? 3 dias. Então vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Moisés foi para o deserto, e o Senhor falou, agora volta lá para o Egito, que eu quero libertar o meu povo. Aí beleza, vamos libertar. Aí vem a primeira praga, a segunda, a 7ª, a 8ª, a 9ª, a 10ª praga. E o que aconteceu com o povo dele? Nada. Todo mundo saindo ileso. Tá todo mundo morrendo para o lado de lá. Aí olhava para o arraial de Deus, todo mundo só com saúde. A lavoura está sendo destruída pelos gafanhotos. Aí olhava na lavoura, tudo, coisa linda, maravilhosa. Então, assim, agora imagine você vendo todas essas maravilhas. Deus protegendo você. Aí, de repente, o Senhor fala assim, pode levar, pode ir. Aí você vai. Aí, de repente, atrás, Faraó, vou matar todo mundo. Aí, em frente, o mar. Aí você fala, dançamos. Aí o Senhor, não, vamos abrir agora isso aqui? Dá licença aqui, eu quero só fazer um milagrezinho, só para completar, que eu quero libertar. Aí abre, aí você passa. Tem gente que está passando lá dentro falando assim, glória a Deus. Mas eu imagino que tem gente que passando ali no meio da água, e se esse negócio cair, meu filho? Só... Porque eu não sei qual seria a minha reação, não. Abismado eu ia ficar, eu ia até passar o dedo assim para ver se era água mesmo. Mas passaram. Aí diz o texto que Moisés cantou, glorificando a Deus. Eles caminharam 3 dias. Gente, a alegria desse povo durou 3 dias. Olha todos os milagres que Deus fez. O texto diz que eles caminharam 3 dias, chegaram em Mara e fizeram o quê? Murmuraram, reclamaram. Gente, a gente recebe milagres de Deus todos os dias e não passa nem meia hora já estamos reclamando. Nem meia hora. Recebi a carta da aposentadoria. Mas só isso, Senhor? Você aposentou, glória a Deus por isso. Eu nem sei se eu vou aposentar. Acontece muito nisso. Nossa, arrumei o trabalho. Nossa, mas esse horário do trabalho, tem que sair de casa 4 horas da manhã para chegar aqui às 6. Que é? Então, sim, o povo tem o costume do quê? Recebe a bênção do Senhor. Imagina, recebeu um milagre de Deus, foi livrado das pragas, passou pelo mar vermelho, depois de 3 dias já começaram a murmurar. E a ideia aqui é
murmurou contra Moisés, a ideia no original é questionou o caráter de Moisés. É essa a ideia. Então é bem profundo. Então, se eu fosse escrever, traduzindo do original hebraico para o português, eu ia escrever assim: não que murmuraram contra Moisés, mas questionaram o caráter da liderança de Moisés. É essa a ideia no original. E agora, eu vou dar um exemplo para você, da diferença de questionar o caráter ou de murmurar simplesmente. Alguém vai e frita um ovo para você, aí você come o ovo e fala, nossa, está sem sal. Isso é murmurar, isso é reclamar. Agora, se você olhar para a pessoa e falar assim, nossa, você nem sabe fritar um ovo, que cozinheiro você é, não sabe nem fazer um ovinho pochê, nem sei se é assim que fala, mas não sabe fazer nada. Isso é desconfiar do caráter de alguém. Porém, quem estava conduzindo o povo? Era Moisés ou Deus? Então, na verdade, eles estavam murmurando e questionando o próprio caráter de Deus. E, infelizmente, muitas pessoas estão desconfiados e estão duvidando do caráter, do poder de Deus. O murmurar é muito profundo. E muitas pessoas estão questionando o caráter de Deus de mudar as nossas vidas, de abençoar as nossas vidas, de cuidar das nossas vidas. Mas o Senhor, Ele está todos os dias cuidando, abençoando, sustentando eu e você. Não duvide do caráter de Deus. Não duvide, porque o Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando da tua família. O Senhor cuida de você. Pode ter certeza disso. Então a primeira lição é, enfim chegamos, mas enfim não chegamos no céu. Por conta disso, muitas vezes encontramos alguns lugares com amargura. Muitas pessoas estão questionando o caráter de Deus e murmurando contra Deus. Mas o que Moisés, em contrapartida, faz com a murmuração, o questionamento do povo? Vamos lá, no versículo 25, diz aqui, então Moisés fez o quê? Olha, então Moisés orou. E aí aqui no original gritou, Senhor, socorro, olha esse povo. É isso que Moisés está fazendo. Na verdade, Moisés abriu o coração a Deus, falando, Senhor, olha aqui, depois de 3 dias, olha o que está acontecendo. Irmãos, nós precisamos aprender, ao invés de murmurar, abrir os nossos corações a Deus. Porque o questionamento deles era legítimo. Aqui, em nenhum momento, aqui Moisés está falando, ou o texto está dizendo, olha, não, eles não tinham motivo nenhum. Não, eles estavam andando 3 dias no deserto, sem beber água. Agora, imagine você andar 3 dias no deserto, sem água. O que você vai sentir? Sede. Aí você chega no lugar e vê que tem água amarga. Você vai questionar. Só que, ao invés de questionar o caráter de Deus, entre na presença do Senhor e abra o teu coração. Vamos lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Eu acho bem interessante esse texto. Filipenses 4, versículo 6. Que diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, apresente-se diante de Deus e abra o teu coração suplicando aquilo que você está precisando. Não precisa desconfiar do caráter de Deus, mas abra o teu coração e falando, Senhor, olha, a minha aposentadoria não vai dar nem para pagar os meus remédios. O que o Senhor pode fazer por mim? Abra o teu coração na presença do Senhor. Senhor, olha, esse trabalho, eu vou ter que perder 2 horas para ir, 2 horas para voltar, vou acabar com o meu dia. O Senhor não pode intervir por mim para que realmente algo de melhor aconteça? Abra o teu coração. Em nenhum momento o texto lá em Êxodo está dizendo é injusto ou não tem nada a ver o questionamento do povo, mas é o jeito que eles questionaram. Então, o texto é muito claro em dizer, clame ao Senhor. Abra o teu coração a Deus. Filipenses, Paulo dizendo assim, olha, pode ir lá e falar. E irmãos, pastor, será que é errado? Não, não é errado. Vamos lá no Salmo capítulo 13, Salmo 13. Olha aqui, eu acho bem interessante o Salmo 13. Que tem gente que fala, não podemos entrar na presença de Deus, falar algumas coisas e tal. Não, o Salmo 13 me mostra uns negócios diferentes. Não
Tá difícil achar o Salmo 13 aqui, ué. Qual que é a primeira palavra do Salmo 13 aí, quem achou? Olha, até quando? Que belezinha. Olha lá, no final do próprio versículo, até quando? No versículo 2, até quando? Duas vezes no versículo 2, até quando? Duas vezes no versículo 1, até quando? Que o salmista Davi está dizendo? Senhor, até quando eu vou passar por tudo isso? Até quando eu vou sofrer tudo isso? Até quando me ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de mim? Até quando o meu inimigo vai querer acabar comigo? Até quando eu vou sofrer por tudo isso? Ele adentrou na presença do Senhor e abriu seu coração dizendo, Senhor, eu estou sofrendo. Até quando eu vou sofrer? Até quando? Então, quando nós temos uma intimidade com Deus, você chegar ao Senhor e falar, Senhor, até quando vai acontecer isso? Senhor, olha, está passando por isso. Olha, eu sei que o Senhor pode. Eu não duvido do teu caráter. Mas eu estou passando por um momento difícil. Até quando vai acontecer tudo isso? Não tenha medo de adentrar na presença do Senhor e abrir o teu coração, porque Ele prefere um coração sincero e contrito. Não entra na presença de Deus com falsidade. Ah, Senhor, eu te louvo, tal, mas o coração está. Abre o teu coração para Deus com sinceridade. Até quando, Senhor? Olha, estou passando por um momento difícil. O Senhor gosta de coração sincero e contrito. O Senhor não gosta de coração falso, que questiona o seu caráter. Moisés, ele gritou ao Senhor, Senhor, socorro, me ajude. Mas Moisés também fez algo que eu acho muito interessante, que normalmente nós não fazemos. Ainda no versículo 25, lá de Êxodo 15, diz assim, então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor fez o quê? Lhe mostrou. Essa expressão, lhe mostrou algo, é porque Moisés viu. Sim ou não? Então, o Senhor mostrou para Moisés, olha aquela árvore lá. E aí Moisés, observou a árvore. Sabe o que acontece? Nós oramos. Aí o Senhor está mostrando o que Ele vai fazer, só que nós não oramos e pedimos a sensibilidade do Espírito para entendermos o agir de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos falar, Senhor, me dê sensibilidade para que eu possa observar o que o Senhor está fazendo. Porque a gente ora, Senhor, me ajuda. Aí você levanta tal e vai tentar fazer tudo do seu jeito. Você não para e ora, Senhor, me ajuda, e fica ali em silêncio, esperando o Senhor falar para você o que Ele quer fazer. Porque, na verdade, você me ajuda, mas você vai tentar ajudar a Deus com as suas próprias forças. E aqui Moisés, ele clamou, parou, e observou o que o Senhor estava mostrando. E, infelizmente, na maioria das vezes, nós clamamos e saímos para fazer. E não damos esse tempo do Senhor mostrar para nós o que o Senhor quer fazer. E eu acho muito interessante porque entre você entender e fazer, o Senhor quer que você faça, mas quer que você entenda primeiro. Porque o texto vai dizer aqui, Moisés viu a árvore, e depois o que ele fez? O que ele fez depois? Pegou a árvore e jogou nas águas. E as águas se transformaram doce. Então, irmãos, entre entender, faça. Mas para você fazer, você precisa entender. Olha, é meio doido isso, né? Mas é interessante, porque, vamos lá. Noé estava no deserto. Aí o Senhor falou para Noé, construa uma arca. Dá para entender? Construir uma arca no deserto? Mas você precisa fazer. Mas olha só, a intimidade sua com Deus faz com que você faça aquilo que Ele está mandando. Mesmo com que as pessoas olhem para você e não entendam. Mas você está entendendo pelos olhos do Espírito. Aí os amigos chegaram lá para Noé. E aí, o que você está fazendo aí, Noé? Estou construindo uma arca. Você está doido? Você quer beber um pouquinho mais? Porque lá o povo naquela época só bebia, filho. Diz o texto que só bebia. Aí os amigos daquela época, não tão diferentes quanto hoje, mas vai dizer, você não está querendo beber um negócio, dar uma cheirada em alguma coisa não, porque construir uma arca no deserto é entender a vontade de Deus e fazer. Abraão estava lá tranquilo, de boa, junto com a família, financeiramente ótimo, tranquilinho, mamãozinho com mel, o Senhor fala para ele, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ou seja,
ele nem sabia para onde ia. O que ele fez? Ele compreendeu o chamado e fez. Irmãos, Moisés, vai lá, libertar o povo. Tá bom, vou chegar lá e vou falar o quê? Fala que o eu sou te enviou. Imagina ele chegando lá para o faraó. O que você está fazendo aqui? O eu sou me enviou. Ele foi, ele fez. E agora Moisés estava ali. O Senhor mostra uma árvore. Quem que ia pegar essa árvore e jogar na água e a água? Gente, não, você compreende o que o Senhor quer, mas você faz. A grande diferença é, nós queremos fazer sem compreender antes o que o Senhor está querendo mostrar para mim e para você. Então o fluxo é, eu clamo ao Senhor, o Senhor mostra para mim o que Ele quer fazer na minha vida e eu faço. Não é eu clamo e saio fazer. Esse período entre clamar e fazer, existe o observar e entender o que o Senhor quer para a tua vida. Pode até parecer loucura para os outros, mas o Senhor sabe o que Ele está fazendo. E eu acho tão lindo aquele texto que diz assim, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são muito mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque a gente não consegue, às vezes, entender o que o Senhor quer fazer para nós, mas nós precisamos fazer. A nossa natureza pecaminosa, quem que ia compreender fazer uma arca no deserto? Quem ia compreender largar tua parentela, tudo que você tinha para ir para um lugar que você nem sabia para onde que ia? Quem que ia compreender que você tinha que ir lá para o Egito, falar com o eu sou, está te chamando? Tem aquele profeta que, não, dá uma mergulhada 7 vezes no Nilo. O Nilo está pior do que o rio Tietê aqui, filho. Pula 7 vezes. Não, mas tem lago gostoso, cachoeira ali. Não, cachoeira não, melhor não falar de cachoeira não. Mas tem uns lagos bons aqui perto da gente. Você quer que eu pule no Nilo? Ai, meu Deus. Sujeira. 7 vezes. Mas tá bom, mas se eu pular 7 vezes não acontecer nada, só vou dar uma limpada no corpo. Mas se acontece? É que eu clamo, o Senhor mostra e eu faço. E, infelizmente, nós pulamos esse observar, parar e entender o que o Senhor quer para as nossas vidas. O texto diz, Moisés clamou, e o Senhor mostrou, e ele fez. Ele quer fazer isso conosco. Clame, espere, porque Ele está trabalhando. E Ele vai fazer. O que Ele vai fazer, eu não sei, eu não entendo, mas eu tenho certeza que o melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas. Amém, irmãos? E aí eu acho muito legal uma coisa que nós precisamos compreender. Vamos lá no versículo 26. O Senhor fala, olha, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres, ou seja, faça alguma coisa, o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais eu enviei o Senhor, ele faz um acordo bem bonitinho, um contrato bonito. Olha, não vai vir enfermidade igual lá do Egito. Então, coronavírus pode vir, porque não foi lá, não estava lá no Egito. Então, tá, o acordo está aqui. Deus permitiu, porque quem que vai curar você? É o próprio Senhor. Jeová Rafá. O Deus que te sara. Irmãos, pode confiar, pode descansar, pode fazer, pode observar, pode caminhar, porque Deus vai te curar todos os dias. O Jeová Rafá caminha comigo e com você todos os dias. Não precisa ter medo. O Deus Emanuel, o Deus que está conosco, Jesus Cristo, é aquele que cura as nossas vidas. É aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades. Jeová Rafá, Ele vai curar você. Lembra do deserto que nós vivemos? O deserto da nossa alma, o deserto que às vezes acaba conosco? Jeová Rafá, somente Deus pode curar a tua alma, o teu coração, a tua vida, a tua família. Jeová Rafá, o Deus que te cura, o Deus que te sara. É esse Deus que nós servimos. E eu creio que Deus faz milagres hoje, ontem e fará todos os dias. Por isso que eu gosto de seguir e servir esse Deus maravilhoso. Amém, irmãos?
Diga para o irmão que está do lado, Jeová Rafa, é ele que vai sarar toda a tua vida, em nome de Jesus. Está meio fraquinho esse Jeová Rafa, o que é isso? É a igreja presbiteriana com um pezinho do pastor meio pentecostal. Jeová Rafa, glória a Deus por isso. Jeová Rafa, é Deus que cuida das nossas vidas. Amém, irmãos? Então vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Depois impetrarei a bênção sobre a vida dos irmãos. Convido o nosso irmão Neto, que ore ao Senhor. Logo depois da oração do nosso irmão, estarei impetrando a bênção sobre a vida dos irmãos. Oremos. Amados irmãos, que o amor do nosso Deus, que toda a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção do Espírito seja derramado sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se